do voleibol dos Jogos Pan-Americanos desta segunda-feira. Ainda há pouco, a equipe masculina de Cuba goleou a Argentina por 3-0. E o último set, o terceiro, 15-1. E agora teremos Brasil e Cuba no feminino. A equipe brasileira buscando a sua reabilitação, perdendo o tie-break para o Peru, enquanto que Cuba vem de uma grande vitória contra os Estados Unidos. 3-1. O Brasil começa com Ana Moser, número 2, Ida 4, Tina 7, Silene 9, Ana Flávia 13 e Fernanda Venturini, número 14. Cuba com Ortiz, número 1, Mireia, número 3, Lilia 4, Bel, número 8, Mercedes Calderón, número 13, e Magali Carvajal, número 15. A dupla de arbitragem, o árbitro de cadeira, o espanhol, convidado especial para estes Jogos Pan-Americanos, Gabriel Jiménez, e o argentino, o árbitro de baixo, Rodolfo Rezoagli. À esquerda do seu vídeo, a equipe do Brasil, à direita Cuba. Veja aí a torcida uniformizada de Cuba. As garotas se incentivam e inflamam a galera, puxando os gritos de guerra da equipe cubana. Ao nosso lado, veja por essa tomada, por trás da quadra brasileira e lá no fundo de azul as cubanas. Ao nosso lado, Álvaro José, que vai acompanhar para você de todo o Brasil esse dificílimo compromisso, carne de pescoço, do Brasil no voleibol feminino dos Jogos Pan-Americanos, Brasil e Cuba. Boa noite, Álvaro José. Boa noite, Marco. Boa noite, amigos do Brasil. Na realidade, a seleção brasileira de vôlei feminino, embora tenha perdido na sua estreia para a seleção peruana, é um time forte, é um time que está em evolução. É claro que a equipe peruana, que já foi até bem pouco melhor, a equipe cubana, que foi há bem pouco tempo atrás a melhor equipe do mundo, claro que não conta hoje com Josefina Capote, que era uma bloqueadora fantástica, mas mesmo assim é um time muito forte, é um time alto, com potencial no bloqueio, só que é um bloqueio alto que por vezes não acha o ataque tão alto que é o bloqueio cubano. De qualquer maneira, conta com uma das 3 maiores atacantes que já atuaram no voleibol. Mireia Luiz, uma mulher comparável a Lampin da China e, sobretudo, capaz de decidir qualquer partida. Vai depender muito da forma de Mireia o ataque de Cuba. E o Brasil vai ter que ter tranquilidade nesse jogo, Marcos. Dá para ganhar. Está começando 1-0 para o Brasil. Dessa bola em diagonal errada do ataque cubano. Agora Bel, regra Bel. Aproveita o bloco da Ana Flávia. Roda com a equipe cubana. Polivalente Ramon Fonse. Lotadíssimo para Brasil e Cuba. Ana Flávia, que paralela maravilhosa. Preparou bem a Fernanda, complementou a Ana Flávia. Roda o Brasil. É a Rede Bandeirantes ao vivo para todo o Brasil, voleibol feminino. Viagem da Silene. Mireia bateu, entrou na ponta da rede, linha esquerda, batendo em diagonal. E a vantagem retorna para a equipe da casa. Regra Bel, essa número 8 para o serviço. Está começando o jogo para você, um grande clássico continental do voleibol feminino. Fernanda, Ana Moser, na diagonal. A bola passou perto, hein? Bem que podia ter tocado nesse bloqueio, nessa defesa cubana, veja. Não aconteceu. Empata Cuba, 1-1. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná, Antártica, este é o sabor. Está rodando o Brasil. Começa bem equilibrada a seleção brasileira. Ana Flávia no serviço. Veja aí inteira para você. Ortiz. O toque da Carvajal. Retoma o Brasil no contra-ataque. Ana Moser. E o toque da cubana Carvajal na rede. Segundo ponto brasileiro. Primeiro set aqui em Havana. 2 para o Brasil, 1 para Cuba. É a Bandeirantes ao vivo em sua cobertura total dos Jogos Pan-Americanos.
da rede dessa Mireia, hein? Perfeita, perfeita. Veja o lance. Tá rodando Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. Banco do Brasil, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Vôlei, a maior rede de agências à sua disposição. Se pelo dedo se conhece o gigante, este jogo vai ser sensacional, hein? As equipes começam muito equilibradas. Tá rodando o Brasil. Tá na frente o Brasil, 2-1. Primeiro set. Carvajal buscou ida. Preparou Fernanda, uma bela finta para a China. Na entrada, ali pela direita, na saída da rede brasileira. 3-1 para o Brasil. Serviço da ida. É sempre venenoso, veja. Colocado. Ortiz. O Álvaro já havia chamado a sua atenção. E essa Mireia é uma atacante de ponta. Não tem muita estatura, mas uma impulsão fenomenal, Álvaro José. Ela é considerada uma das maiores atacantes da história do voleibol. A falecida Flo Hyman dos Estados Unidos, a Lampin da China e Mireia Luiz, as 3 maiores atacantes da história do voleibol. Como se não bastasse, Cuba conseguiu o título mundial feminino em 78, quer dizer, não é uma equipe boba. Claro que não tem nenhuma jogadora daquele time, mas de qualquer forma, a seleção cubana é experimentada, sabe como chegar a um bom resultado. Cuba, inclusive, teve também uma jogadora que jogou 4 Olimpíadas, Mamita Pérez. Quer dizer, é um voleibol de muita tradição. Ana Moser. Carvajal na recepção. Uma mão só. A preparação da Ortiz. E a bola tocada no fundo da quadra brasileira com categoria. Estava desguarnecido por ali. Está rodando a equipe da casa. Ana Moser. Fernanda de segunda. Que beleza, Fernanda de costas. Com a mão direita fintou o bloqueio da Bel. Reveja o lance. Grande Fernanda Venturini. Grande reflexo. Inteligente. Tira. Recomeça Mercedes. Foi fundo demais. O toque da Ortiz é o 4º ponto brasileiro no primeiro set. Brasil 4-1. Bandeirantes, o canal do esporte. Ford Versalhes, estilo e personalidade. Veja o lance da Ortiz. A colocadinha. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes de Cuba, a Ilha do Esporte. 21h36 no Brasil, 20h36 aqui. Neste verão cubano de 40 graus. Diferença da meia-noite para o meio-dia é que a meia-noite tem lua, meio-dia tem sol. O calor é o mesmo. O mormaço, idem. E a umidade relativa nem se fala, né? Quase 100%. 4-1 para o Brasil, primeiro set. E já vai rodando 5 minutos de duração. Serviço da China. Lilia prepara. A entrada outra vez da Bel. Explorando a recepção brasileira. Rodando com a equipe cubana. Ortiz. Fernanda Venturini. Silene. No meio da rede, na pinta da China. Bateu uma diagonal sem defesa, reveja. Lá no fundo da defesa cubana. Roda o Brasil, viagem da Silene. Grande saque, voltou de graça. Ana Moser, ponto do Brasil, ponto do Brasil. É o 5º ponto brasileiro, 5-1 Brasil. Jogos Pan-Americanos ao vivo pela Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Silene viajando. Recepção cubana, Ortiz. Pegou firme Carvajal no meio da rede, rodando com a equipe da casa. Bandeirantes, o canal do esporte. Topper Dynatec, um impulso na sua carreira de atleta. O árbitro de cadeira é o espanhol Gabriel Jiménez. Ana Flávia bateu bem essa diagonal na saída da rede brasileira, hein? Quem toma posse de bola está rodando a equipe do Brasil. Ginásio polivalente Ramon Fonte, super lotado. Não cabe mais ninguém.
Ana Flávia sacando. Deu defesa para Ana Flávia, hein? Essa bola de meio de Cuba. Linha esquerda. Simone tentou pegar, não deu. A bola foi muito em cima da placa publicitária. Ela chegou atropelada e acabou permitindo o rodízio da equipe cubana. A seleção cubana na partida está demonstrando potencial no ataque, muito poder de fogo mesmo, muita potência nas bolas altas, mas o Brasil acabou fazendo 5 pontos até agora e Cuba deu 2 pontos em concessão de seus erros para o Brasil. O Brasil fez mais 2 pontos em contra-ataque e 1 ponto de saque, Marco Antônio. E como sempre, a bola de segurança da Ana Moser está funcionando. Você viu mais essa, né? O Brasil está rodando aqui em Cuba 5-1 para o Brasil, primeiro set, que já está durando 8 minutos de bola em jogo. Uma bola de tempo ali, que a Ana Flávia pegou, a Ida foi buscar e a Silene passou. Bem no Brasil. Ortiz, ela sairia, hein? A diagonal da Mireia sairia, mas a Ana Flávia tentou a defesa mesmo assim. Está rodando de novo a equipe da casa. No serviço a linha esquerdo. Ana Flávia. Fernanda. Tina. A pinta da Ana Moser no meio da rede matou o bloqueio cubano. E a Tina se serviu. Rodou de novo o Brasil. Vai para o serviço a equipe brasileira. Ana Moser. Ana Moser. Veja a recepção cubana. Ana Flávia muito bem nessa defesa. Silene. E o toque na rede da jogadora Mercedes Calderon. Ponto do Brasil, ponto do Brasil. Meia dúzia para o Brasil. 1 para Cuba. Primeiro set. 9 minutos de bola em movimento. Lília. Mireia. Eletrizante essa Mireia. E paralela, hein? Você veja. Ela bate com extrema facilidade, sabe trabalhar o ataque, sabe sair do bloqueio, ataca indiferentemente paralela e diagonal. E a pena é que a Mireia, mesmo a pena a nível técnico, melhor para o Brasil, que o Cuba não tenha passagem de ataque do fundo com a Mireia. Mais uma paralela, agora lá pela direita. Segundo ponto cubano, Brasil 6-2, primeiro set. Ataque de fundo da Ida, meio de trás, voando, com as turbinas ligadas, no meio da rede. Vantagem para o Brasil. O Banco do Brasil não patrocina apenas as nossas seleções de voleibol masculino e feminino. Patrocina também a meio-fundista Carmen de Oliveira, recordista sul-americana dos 3 e 10 mil metros, inclusive terceira colocada nos 3 mil metros dos Jogos Pan-Americanos aqui de Cuba. A bola saiu, hein? No saque da Mercedes Calderon, o Brasil retoma a vantagem. Bandeirantes, o canal do esporte. Consórcio Mesbla. Vagas disponíveis nos grupos em andamento. Olha a bola fora cubana, olha a bola fora cubana, olha o 7º ponto brasileiro, reveja o lance. Ponto do Brasil, ponto do Brasil. 7-2. Diagonal da Ortiz. Tem que a Silene e a Ida partiram para o bloco duplo, mas não deu. Roda Cuba. Ortiz no serviço. Tina. Boa recepção. E quando a recepção é boa, a levantadora trabalha à vontade. Foi o que aconteceu com a Fernanda Venturini, que preparou a diagonal do ataque brasileiro. Rodou o Brasil. Vai viajar a Silene. Vamos com ela. Silene. Muito forte sai a bola. Bandeirantes, o canal do esporte. Não deixe o seu carro virar uma carrocinha. Só use Turbogás Cofap. Saiu o serviço da Bel. Fernanda
E Ana Flávia tocando primeiro. Grande Ana Moser. Essa bola de ponta, essa bola de segurança. Foi vã a tentativa de bloco da Carvajal. Rodou o Brasil. Ana Flávia. Ortiz preparando. Deu bloqueio nesse ataque da Lília. E na tentativa de bola no fundo da Carvajal. Ponto do Brasil é o 8º ponto brasileiro, 8-2. E claro, o técnico cubano para o jogo. Tempo em Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. Do polivalente Ramon Fonte, voleibol feminino, Jogos Pan-Americanos de Cuba, Brasil e Cuba, Álvaro José. Bem, Marco, uma grande apresentação do Brasil aí. Mais um ponto de saque da seleção brasileira. 9-2 para o Brasil. Foram 3 pontos de saque, 3 pontos de contra-ataque, 3 pontos em consequência de erros cubanos. O Brasil está demonstrando em quadra que não está atemorizado com a seleção cubana, que é, de fato, uma das duas mais fortes do mundo. Rodou Cuba na bola de ponta da Mireia. Apesar da tentativa do bloco da Fernanda Venturini. Serviço cubano. Recepção difícil da Silene. Consertou Ana Moser. Só passou Ana Flávia. Contra-ataque cubano. Vem a Mercedes. Uma bola de meio. Preparada pelo Ortiz. Terceiro ponto cubano. 9 Brasil, 3 Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. Aproveite a quinzena de utilidades domésticas MAP. É só até sábado. Silene voando baixo, hein? Um ataque de fundo espetacular da Silene. Jogadora que atualmente defende a Recreativa de Ribeirão Preto. Ida. Ficou difícil para a Mireia, né? Tão difícil que ela tocou na rede. 10º ponto do Brasil, primeiro set aqui em Cuba. 14 minutos de bola em jogo, 10 Brasil, 3 Cuba. Tá bem o Brasil nesse primeiro set, você já sentiu, hein? Bem tranquila a equipe. Mercedes, essa, ela descarregou tudo, né? Uma cravada espetacular, você viu. Bola cubana. Do serviço Lília. Tina. Preparou uma bola de tempo no meio a Fernanda. A Tina viu a clareira ali na recepção cubana. Meteu no meio. Brasil rodando. Bola Brasil. Ana Moser no saque. Forçou muito Ana Moser. Ela caiu um palmo além da linha de fundo cubana. É a cobertura total da Rede Bandeirantes aos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Estamos entrando na última semana. Cerimônia de encerramento, de clausura, será no próximo domingo, dia 18. Serviço na rede, vantagem brasileira. Fernanda Venturini no serviço. Saque tático. Lília preparando. Estava muito marcado o ataque de ponta cubano. Recomeça o Brasil, olha o contra-ataque, Ana Flávia. O bloqueio saiu, o bloqueio da Bel saiu. Bola brasileira, bola brasileira. 11 Brasil, 3 Cuba. Repete o saque Fernanda. Mercedes marcada. Vem a Silene, que reflexo, hein? Ela bloqueou e bateu em seguida. E a diagonal saiu, mas antes tocou na tentativa de defesa do Brasil, da Silene e da ida. A vantagem volta para Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná Antártica, este é o sabor. Concentração da Mercedes Calderón para o serviço cubano. 11 Brasil, 3 Cuba neste primeiro set, aqui em Havana. 17 minutos e 30 de bola em jogo. Ana Moser, Fernanda, bola de ponta para Ana Flávia, que bate uma paralela perfeita. Mas bote perfeição nisso. Vantagem do Brasil. Tina no saque. Essa bola de meio aí da Carvajal, da Magali Carvajal, é sempre um perigo, hein? Tem uma boa estatura essa atacante cubana.
Serviço da Ortiz. Dificuldade da Ana Moser. Tocou na rede a cubana. Claro, Abel, a regra Abel. Quando ela foi combater a tentativa de toque da ida, ela tocou na rede. Roda o Brasil. Viagem com a Silene. Ortiz. Uma canhotaça da regra Abel. Reveja. Bateu uma diagonal na entrada da rede cubana, quase junto à antena, sem marcação. E a posse de bola volta para a equipe da casa. 11 para o Brasil, 3 para Cuba. É o primeiro set aqui em Havana. Bandeirantes, o canal do esporte. Seus cruzados sem bloqueio precisam de uma recepção com a segurança do Banco do Brasil. No saque da regra Bel, no golpe de vista da Selene, ace de Cuba, ace de Cuba. 11 Brasil, 4 Cuba, primeiro set. Boa recepção da Ana Flávia. Fernanda armou, só tocou Ana Moser. Contra-ataque da equipe de Cuba. Grande bloqueio em cima da Mireia. Recomeça o Brasil. Merece a bola, merece a bola. Mireia, Silene foi buscar. Grande rally. Veja, Ana Moser, que bloqueio espetacular da Carvajal. Um extraordinário momento desse primeiro set aqui em Cuba. Ataque contra ataque, bloque contra bloque. E no fim, o ponto cubano 11-5 e o tempo da equipe do Brasil. Tempo em Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. De Cuba. São 21 horas e 51 minutos no Brasil, 20:51. Aqui em Cuba, a ilha do esporte. Primeira modificação no time do Brasil. Saiu a Selene, entrando a Ana Maria Volpone, com a número 8. Serviço da Bel na rede. Opa. Cuba exportando uma reação. 11 para o Brasil, 6 para Cuba. Álvaro José. Cuba se aproveitou de alguns erros da seleção brasileira, conseguiu crescer em quadra e resultados, quase chegou lá. Agora o Brasil, esse ponto foi muito importante, porque o bloqueio estava plantado, estava bem colocado, e o ataque de meio com a bola alta acabou facilitando a ação do bloqueio brasileiro. Na realidade, o Brasil está tranquilo, está jogando sossegado, está quebrando a recepção cubana. 12 Brasil, 6 Cuba. Mireia. Que atacante, hein? Eu vou ficar redundante, mas joga muito. Vantagem de Cuba. Volpone. Ida. Ficou no bloqueio. Recomeça o Brasil. Fernanda. Ana Moser, Ana Moser. Nesta bola fatal, mortal do ataque brasileiro. A bola de ponta na entrada da rede. 12 Brasil, 6 Cuba, está rodando o Brasil. Ida no seu saque tático, venenoso. Pegou bem a Ana Flávia. Fernanda de segunda, que reflexo. Pegou a equipe cubana avançada toda em cima da linha de 3. Bateu lá no fundo com as costas da mão direita. Ponto do Brasil, ponto do Brasil. 13 Brasil, 6 para a equipe cubana e o tempo solicitado pelo técnico de Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. Ford Versalhes, estilo e personalidade. Álvaro José, 13 Brasil, 6 para Cuba. Primeiro set com 23 minutos de bola em jogo. Uma grande atuação das meninas do Brasil. Aliás, hoje elas estão sabendo como dosar o saque, variar bastante o saque. Poucas vezes se sacou tático, a maioria das vezes o Brasil forçou o saque. E a consequência disso é um excelente marcador. Cuba tem dificuldades na recepção. Habitualmente o time feminino joga tal qual o masculino, bola alta na ponta, as atacantes são boas, são eficientes, mas também existem erros. Aliás, eu queria até colocar o próprio ginásio, Marcão. Eu acho que há que se colocar, porque a ação do vento aqui acaba incidindo nas bolas altas e prejudicando os ataques de bola alta. Tem razão o Álvaro José. Desde o ataque da Mireia de ponta. O ginásio
polivalente Ramon Fonso, pela sua concepção arquitetônica, ele é vazado nas laterais. E por aí, quando tem, sobra uma brisa, né? No jogo anterior, Argentina e Peru do masculino, houve um saque do argentino, que a bola mudou no ar quando chegou no meio da quadra adversária. Ela vinha e levantou e saiu. 13 Brasil, meia dúzia Cuba, primeiro set aqui em Havana. E até agora o voleibol jamais teve problemas em relação a esses fatores aerodinâmicos, Marco Antônio. Até então, o dardo das competições é a única competição que tinha o maior número de fatores aerodinâmicos envolvidos. A bola de voleibol não pode ter a sua trajetória mudada a bel prazer. Por exemplo, na bola rápida isso não acontece, mas na bola empinada na ponta, se você trabalhar um saque muito balanceado, a trajetória, dependendo da ação do vento, que o vento aqui é canalizado, realmente pode alterar a trajetória. Empinar uma bola alta na ponta, empinar bem alto, a trajetória vai ser mudada naturalmente. Tá saindo Ana Maria Volpone, tá voltando Silene na rede brasileira. Agora com Fernanda, Tina e a Silene. Tá rodando o Brasil. Saque da Ana Moser. Deu azar na Flávia, ela ficou se lamentando. Tentou tirar a mão da trajetória, mas não deu tempo. A bola sairia, né? 13 Brasil, 7 para a equipe de Cuba. Primeiro set aqui em Havana. Bandeirantes cobrindo para você ponto a ponto, medalha a medalha, dia a dia, os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Oitavo ponto cubano, 13 Brasil, 8 Cuba. É um grande jogo, duas grandes equipes, muitas emoções para você. Foi dentro, hein? Ou não? O árbitro espanhol, você viu, a bola saiu. A bola da Silene saiu. Você veja. Realmente, pertinho, mas saiu. Ida, Fernanda, Silene, na largada, foi buscar a Lília. A canhotinha da Bel. Ponto de Cuba, ponto de Cuba. Passo a passo, ponto a ponto, vai descontando a equipe cubana. 13 para o Brasil, 10 para Cuba. E o tempo solicitado pelo técnico do Brasil, Watson Lima. 13 para o Brasil, 10 para Cuba. Primeiro set desta grande partida da fase eliminatória voleibol feminino dos Jogos Pan-Americanos. 26 minutos e 30 de bola em jogo neste primeiro set. Agora Álvaro José, 3 pontos a vantagem brasileira. Mas é um jogo ainda equilibrado, Marco. A seleção brasileira, de fato, teve dificuldade. Conseguiu se impor com tranquilidade no início desse set em função dos cubanos. Agora o jogo está um jogo normal mesmo entre Brasil e Cuba. Um jogo bem equilibrado. Cubanas forçando o saque, as brasileiras com dificuldade no passe, mas eu acho que o ataque está falhando. Tem que enfiar a mão aí e botar a bola no chão. Só que a bola não está entrando. Essa diagonal da Silene saiu. Essa diagonal da Silene saiu. Ponto de Cuba, 13 a 11. No saque, ponto de Cuba, encosta Cuba. 13 para o Brasil, 12 para Cuba. 1 ponto a vantagem brasileira. Serviço cubano, Ana Flávia, Fernanda, Tina. Roda o Brasil, roda o Brasil. Na bola de meio da Tina, bem preparada pela Fernanda Venturini. E todo mundo vai perguntar agora, né? 13 a 12, mas afinal de contas, qual foi o placar mais dilatado? O placar mais dilatado chegou a ser de 11 para o Brasil, 4 para Cuba. São duas grandes equipes. Claro, ninguém vai desgarrar e matar a pau assim facilmente, não. Olha a chegada da Ortiz em cima da Ida. Recupera a vantagem. Veja o lance de costas da preparação. E a paralela em cima da Tina. Vantagem de Cuba. 13 a 12 Brasil. Primeiro set. Saiu a bola. Saiu a bola. No serviço da Mercedes Calderon. Roda o Brasil. E tenta chegar ao seu 14º ponto nesse primeiro set. Tina. Mireia preparando
Amorteceu bem o bloco. Olha o contra-ataque. Silene! Que bloqueio espetacular da Carvajal. Ela percebeu a aproximação da entrada da rede da Silene para a bola em diagonal. Fechou a porteira, cravou no chão do Brasil, rodando a equipe de Cuba. É a cobertura da Rede Bandeirantes ao vivo dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Acesse o seu relógio aí. 22 horas no Brasil, pontualmente. 21 horas aqui em Cuba, a ilha do esporte. Ortiz no saque cubano. Silene, Fernanda. Toque na ida, vai dar contra-ataque de Cuba. Muito alta a bola, ainda tem um toque do bloqueio brasileiro. Empata Cuba, tudo igual no primeiro set em Havana. 13 para o Brasil, 13 para Cuba. Fernanda, ida na ponta, bateu a paralela, espetacular ida, hein? E não é a sua especialidade, não. Pelo menos não usa muito desse tipo de toque, não é, Álvaro? Bateu a paralela, surpreendendo a recepção, a defesa de Cuba. Ela não gosta de atacar a bola alta, mas aí não teve opção, não. Teve que atacar a bola alta, atacou com eficiência. Ela normalmente não bate tanto em diagonal, bate muito mais em paralela, a bola cruzada, e bateu muito bem. Arriscou e a bola caiu. 13-13, tudo igual. Carvajal, com a bola de segurança na ponta, batendo a diagonal do meio. Retoma a posse de bola a equipe caribenha. Serviço da Mireia. Boa bola difícil para a levantadora Fernanda. Houve o toque na rede da cubana. Menos mal, né? O juiz de cadeira deu para cá, o juiz de baixo deu para lá. O juiz de baixo abriu os braços, como dissesse, bom, lavo as minhas mãos. 14º ponto cubano. 14-13. Fecha não. Agora o juiz de cadeira dá a invasão da Carvajal. 14-13 para Cuba, finalzinho do primeiro set. Vantagem para o Brasil, que pode tentar um empate neste primeiro set. Ana Flávia. Recepção da Sônia. Mireia explorou o bloqueio da Fernanda, que amorteceu a posse de bola. Ficou reclamando da Ana Flávia, que partiu tarde para a cobertura. Vantagem de Cuba, Carvajal no saque. É uma grande partida, são duas grandes seleções. Já se previa um jogo tão equilibrado quanto este. 14 Cuba, 13 Brasil, primeiro set. Que já vai rodando 32 minutos de bola em jogo. Serviço cubano. Silene como pôde. Ana Moser com tudo, deu bloqueio da contra-ataque. Fernanda, Ana Moser. Deu defesa no fundo. Ortiz preparou, Mireia chegou de trás. A bola passou limpa. Vibração brasileira, vibração brasileira. Vantagem do Brasil. Ida com seu saque tático venenoso no serviço. Acompanha a Ida. Em cima da Carvajal. Sônia. Que defesa da Ida. Que bloqueio da Tina. Olha o Brasil. Mireia. Pegou o Brasil com Ana Moser. Silene, Ana Moser. Ortiz. Mireia. O Brasil pediu a bola fora. Um juiz olhou para o outro, esperando a iniciativa. Vamos rever juntos essa diagonal, essa paralela. Vantagem cubana. Lília esquerdo no serviço. Daí a Lília para você inteira para o saque cubano. Forçou muito. A vantagem volta para o Brasil. É só cravar essa. O Brasil empata o set em 14-14.
Ana Moser vai para o serviço. Vamos acompanhar a Ana Moser. Vai de saque tático. E difícil, hein? Ah, meu Deus, mas essa bola em diagonal de direita da Mireia não deu, veja, para Silene. Deu tudo certo, hein? Vantagem de Cuba, que tem o 7 nas mãos. Olha o serviço, Ana Moser. Fernanda de segunda. Era a opção que restava. A bola veio muito a fino na fita. Ela desviou e rodou com o time do Brasil. A bola estava passada mesmo. Ela conseguiu consertar e largou de segunda. Lília. Amorteceu o bloco brasileiro. Ana Moser. Prepara a Fernanda. Ana Flávia. Deu defesa cubana. Mireia no meio. Foi buscar Tina. Olha aí. Passou como pôde, mas preparando para Bel. Uma grande partida, uma grande luta, né? Duas grandes equipes, um grande espetáculo ao vivo para você, de todo o Brasil, aqui pela Rede Bandeirantes, direto de Cuba. Ana Moser, Fernanda, Ana Flávia, que beleza de paralela. Tá bem a equipe do Brasil, hein? Claro, é uma grande adversária esta cubana, mas o Brasil está muito bem no jogo. E teve tranquilidade para fazer essa finta, né? Justamente com a Ana Flávia sobrando. E aí a chance de ponto. Podemos empatar agora. Aí, Ida. Isso, Ida. Que diagonal, Ida. Queimou as mãos da Ortiz. Ponto do Brasil. Tudo igual. 14-14. Vantagem do Brasil. Saque venenoso da Tina. Lília. Grande bloqueio em cima da Bel. Não tinha ninguém lá embaixo. E a excelente Ortiz viu tudo, hein? Com categoria, tocou, colocou. Reveja. Aí. Vantagem de Cuba. Ana Moser. Fernanda com a Tina. Veio difícil para Ida, perdão. Ela só passou. E a chegada da Bel, vencendo o bloqueio da Ana Flávia e da Selene. 15º ponto cubano. Reveja o lance. O bloco duplo do Brasil ficou. Passou a bola. Se lamenta Ortiz, roda o Brasil. Podemos buscar ainda um empate no serviço da Selene. Ela vai só colocar um saque tático. Ortiz. Olha o contra-ataque. Fernanda. Ana Moser. Não deu. 16º ponto. Ou não, rodízio, perdão. O Brasil podia empatar o 7, eu dizia. A posse de bola voltou para a equipe de Cuba. Daí a Bel. De esquerda. Selene, Fernanda. Bem, Ana Flávia. Muito bem, Ana Flávia. Como ela entrou bem nesta bola de saída do ataque brasileiro. Roda o Brasil, ainda podemos empatar o primeiro 7, hein? Vamos torcer juntos. Ana Flávia. 37 minutos de bola em jogo. É o primeiro 7 ao vivo para você, direto de Cuba pela Rede Bandeirantes. 22:08 no Brasil, 21:08 aqui na ilha. Ana Flávia. Saque colocado, ninguém está forçando nada. E aí a Carvajal acabou rodando para Cuba. E foi para o serviço, Magali Carvajal. Selene, Fernanda. Olha o bloqueio, Selene recomeça. Ana Moser, bem Ana Moser. Explora o bloco cubano. O Brasil roda outra vez aqui em Havana. Ida no saque. É sempre um saque difícil, hein? Veja a concentração da Ida. Recepção dificílima. Tanto é que a Mireia só pôde passar. É que ela pegou no segundo tempo o bloco brasileiro. A Fernanda já vinha descendo quando tocou a Mireia. Que pena, vantagem de Cuba. Lília esquerdo no saque.
Fernanda. Ana Moser explorou o bloqueio da Ortiz. Foi uma torcida danada. O time inteiro do Brasil soprando a bola para que ela saísse aí. Reveja. Essa passagem da Ana Moser na rede foi perfeita. Ela rodou todas as bolas. E agora o Brasil vai ter necessidade de potência de ataque na rede. O bloqueio amorteceu. Olha o contra-ataque de trás, Ida. Toque na rede da Fernanda. Toque na rede da Fernanda. A Ida invadiu, acabou pisando na linha dos 3 metros na opção de ataque, de contra-ataque, melhor dizendo, do Brasil, quando o Brasil teve a chance de fazer ponto. Ela vinha de trás realmente. Ana Moser, Fernanda, Ida. E agora, vindo de trás, bateu na rede. Fecha Cuba o primeiro set. 16 para Cuba. 14 para o Brasil. Em exatos 40 minutos de bola em jogo. Cuba 1-0. Voltamos já para o segundo. Afonso, em Havana. Jogos Pan-Americanos. Fase eliminatória do voleibol feminino. Acabou o primeiro set, que durou 40 minutos. Cuba 16, Brasil 14, Cuba 1-0. Álvaro José. A seleção brasileira chegou a ter a vantagem de 11-4 no primeiro set. No entanto, a seleção cubana estava errando em determinado momento da partida, parou de cometer erros, passou a jogar com muita consistência, marcando o ataque do Brasil. O bloqueio cubano é realmente um bloqueio alto, e essa marcação do ataque brasileiro acabou redundando justamente no aumento de pontos cubanos. A seleção cubana foi alcançando o Brasil, foi equilibrando a partida, chegou ao empate. E aí foi um Deus dos acordos. As brasileiras sentiram a tensão, a pressão da torcida. E no final, o Brasil, na minha opinião, acabou errando na sua tentativa de inovar mesmo, né? A fim de suplantar o bloqueio cubano. 2 ataques de fundo, onde não caberia o ataque de fundo. Teria que haver mais o arroz com feijão ali, o ataque de rede normal, convencional, a bola alta na ponta. Ou na entrada ou na saída da rede. Não foi pelos erros da Ida, mas eu acho que ali a distribuição da Fernanda foi uma distribuição falha no momento em que ela praticamente estava errando muito pouco, porque ela levantou bem o primeiro set, mas distribuiu mal as 2 últimas bolas do primeiro set. Foram bolas de risco realmente. Tá valendo, tá começando o segundo set para você ao vivo pela Rede Bandeirantes. Brasil e Cuba, por enquanto Cuba 1-0. Brasil tem Ana Moser, Ida, Ana Flávia, Fernanda, Tina e a Selene, que está no serviço. Um saque difícil, ponto do Brasil, ponto do Brasil. Sai na frente o Brasil, o segundo set no saque da Selene. Brasil 1-0. Daí a Selene inteira para você, para todo o Brasil, aqui pela Rede Bandeirantes, na sua cobertura total dos Jogos Pan-Americanos. Veja a imagem por trás da quadra cubana. Nem bem começamos no segundo set, a quadra já está molhada. Porque falar do calor aqui é chover no molhado, né? Silene, bom saque. Lília, uma colocada da Carvajal, se antecipando ao bloqueio brasileiro. Vantagem para a equipe cubana. Bandeirantes, o canal do esporte. Topper Dynatec, um impulso na sua carreira de atleta. O ataque de ponta da Ana Moser foi muito forte, ela saiu do fundo. Tá tudo igual. 1 para Cuba, 1 para o Brasil no segundo set. Uma grande partida de voleibol feminino, hein? Aliás, o público desconfia, né? Em qualquer lugar do mundo, a galera sente quando o espetáculo vai valer a pena. Hoje já tivemos aqui o basquete masculino de Cuba contra a Argentina. O Brasil já venceu o Canadá. Mas a maior presença de público é nesta partida Brasil e Cuba voleibol feminino. É a maior presença de público do dia no voleibol feminino. Aliás, no voleibol, na série do voleibol. Porque todos os jogos são em seguida aqui neste mesmo ginásio. O público elegeu Brasil e Cuba feminino para assistir de cadeira, né?
Ginásio lotadíssimo. 1 a 1. Fernanda Venturini. Ficou difícil para Ana Moser. Ortiz. Foi para fora, hein? É que deu toque no bloqueio brasileiro. A diagonal da Magali Carvajal. 2 para Cuba, 1 para o Brasil no segundo set aqui em Havana. Jogos Pan-Americanos, ponto a ponto, jogo a jogo, medalha a medalha pela Rede Bandeirantes. Fernanda, essa bola veio como a Ana Moser gosta, né? Empinada na ponta, não foi forte e nem rasante. Foi uma cortada alta, mas que explorou a tentativa de defesa cubana e a vantagem da equipe brasileira. Ida. Mireia. Quando é para bater, bate. Quando é para tocar, toca. Quando é para colocar, coloca. Tá com o repertório todo aqui esta número 3 de Cuba, Mireia. 2 a 1 para Cuba, segundo set, primeiro set, Cuba 16, Brasil 14. Bandeirantes, o canal do esporte. Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. A bola de tempo da Fernanda Venturini para a Tina. E a Tina não perdoou. Vantagem para o Brasil, Ana Moser para o serviço. Uma outra atleta brasileira, patrocinada pelo Banco do Brasil, é a tenista Cláudia Chabagoit, segunda colocada no ranking nacional feminino. Rodando muito as equipes neste comecinho de segundo set. Que saque violento da Lili, hein? A recepção ficou complicada. E aí Cuba não perdoou. 3 a 1. Lili à esquerda no serviço. Ana Moser, Fernanda, Tina. Ela tocou na Carvajal. E o Brasil está rodando. 3 a 1 para Cuba. O Brasil não pode permitir que Cuba desgarre no marcador, você sabe. Fernanda Venturini. Carvajal. Lília. Bem marcada, Mireia. Veja a festa do bloqueio do Brasil e o olhar assustado da Mireia. Ela não acreditou. A perfeição da chegada do bloqueio brasileiro com a Ana Flávia. 3 a 2. Fernanda Venturini no serviço. Cuba está na frente nesse segundo set. 3 a 2. Foi buscar a Ana Moser, né? Esta sapatada da Mercedes Calderón. Fizemos o mais difícil e acabamos tocando uma bola fácil para fora. Coisa do jogo, acontece. Vantagem cubana. Fernanda, Tina. Explorou o bloqueio da Bell, da regra Bell. Bola do Brasil, vantagem do Brasil. Tina no serviço. Mercedes. Foi dentro a paralela da Ortiz. A dupla de arbitragem, só lembrando para você, juiz principal de cadeira, o espanhol Gabriel Jiménez. Juiz de baixo, o argentino Rodolfo Rezoagli. Tina, Fernanda. Uma boa finta da ida, deixando à vontade a Ana Flávia, que explorou o bloqueio cubano. A vantagem volta para o Brasil. Silvana chegando para o jogo pela primeira vez. Descansa um pouco, Silene. Bandeirantes, o canal do esporte. Ou você usa o amortecedor do Uau ou Miau. Turbogás Cofap. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes dos Jogos Pan-Americanos. Carvajal. Essa bola de meio da Carvajal, com a sua estatura, hein, Álvaro? Sem marcação, fica fácil, né? Cuba está passando melhor agora. E a consequência do passe é a eficácia do seu ataque no meio. O Brasil está jogando muito com bolas altas. Essas bolas estão sendo marcadas. Ana Moser. Na primeira não deu, na segunda achou o caminho. Reveja.
cima da Bel, que recebeu a bronca geral da equipe cubana. Bom, o serviço da Ana Flávia. É que a ida estava muito marcada pela Carvajal, né? Está crescendo muito o bloqueio cubano neste segundo set, marcando em cima o ataque brasileiro. 3-2. Cuba na frente. No jogo 1-0. Primeiro set, Cuba 16, Brasil 14. Essa não deu outra vez para Bel. Foi um tijolo quente. O Brasil pode empatar nesta passagem do segundo set, hein? Vamos torcer juntos. Quadra molhada. Partida momentaneamente interrompida. E agora sim o serviço da ida. Desde o juiz de cadeira, o espanhol Gabriel Jiménez. Ida. Em cima da Bel. Mireia. Na bola de segurança. Cravada na quadra do Brasil e a vantagem cubana. Magali Carvajal no serviço local. Muito forte. E o vento ajudou um pouquinho também e acabou levando a bola. E o Brasil retoma a vantagem. Menos mal, podemos empatar agora este segundo set, hein? Ana Moser. Carvajal. Uau! Mercedes Calderón no meio da rede. Implacável, implacável. Reveja. 3-2 Cuba. Ana Flávia. Veio bem o passe para Fernanda. O ataque de trás da Ana Moser. Explorou a Mercedes. Vantagem do Brasil no segundo set. Bandeirantes, o canal do esporte. Aí, no saque Guaraná, difícil da Antártica. Fernanda. Este é o sabor. Na recepção complicada de Cuba, empata o Brasil no segundo set. Tudo igual, 3-3. Que pena, aí o bloqueio da Tina e da Ana Flávia chegou justo. É que a regra Bel bateu forte. Vantagem cubana. Mireia. Fernanda. Bem essa bola rápida ali para Tina. Na saída da rede brasileira. Tá rodando de novo a equipe do Brasil. Tá rodando de novo. Continua bem no jogo Brasil, hein? 3-3, segundo set. Primeiro set cubano, 16-14 em 40 minutos. Foi dentro, foi dentro. Cuba tem de novo a vantagem. Reveja esta diagonal. Mercedes Calderón no saque. Tina, foi difícil para Fernanda, hein? Ela ergueu, preparou de manchete, de costas. E aí a ida, que esperava uma bola mais empinada, teve que percar um pouco, bateu desequilibrada e ficou na rede. Quarto ponto cubano, quarto ponto cubano. Segundo set, Cuba 4, Brasil 3. Fernanda com a Ana Flávia, explorando o bloqueio cubano. Vantagem para o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Banco do Brasil, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Vôlei, a maior rede de agências à sua disposição. Já temos 12 minutos de bola em jogo neste segundo set. O primeiro durou 40 minutos. 16-14 para Cuba. No segundo set, 4-3. Cuba na frente. Silvana. Esta bola de meio aí para Carvajal. Virando sempre.
para a equipe da casa. Ortiz, Silvana buscando, Fernanda, Ana Flávia, explorou o bloqueio da Regra Bell, nesta paralela, na saída da rede do Brasil. Vantagem brasileira, vai para o serviço Ana Flávia. Ana Flávia Daniel. Como dizem os cubanos, né? Com a gente, Ana Flávia Daniel. Joga uma boa partida, muito tranquila, muito equilibrada Ana Flávia, hein? Vai pro saque. E a Bandeirantes em cobertura total dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Ortiz, para a esquerdinha da Bel, na entrada da rede. A vantagem volta para Cuba. E a canhota Bel bateu e foi sacar. É comum nas grandes equipes de voleibol pelo menos uma canhota, não é, Álvaro José? O Brasil, pelo menos nesta passagem desta formação, não tem nenhuma. Bel, a canhota cubana. Ida, explorou o bloqueio, hein? Ficou claro o desvio da Carvajal. Está rodando o Brasil, podemos chegar ao empate de 4-4 agora no segundo set. Por enquanto, Cuba 4-3. Ida. Foi buscar Bel. Mireia. E a Lília. Em cima do bloqueio brasileiro. Retoma a posse de bola a equipe cubana, Carvajal no serviço. 4 para Cuba, 3 para o Brasil. Bandeirantes ao vivo. Aqui de Havana para você. Ana Moser. Explorando o toque da Lília. A vantagem retorna para o Brasil. Bola Brasil, vai para o saque o Brasil. 4 Cuba, 3 Brasil, segundo set. Primeiro set, Cuba 16-14 em 40 minutos. No jogo, Cuba 1-0. O Brasil vai tentar chegar ao empate no segundo set em 4. No serviço, Ana Moser. Depois que a quadra estiver em condições, né? Jotinho que gosta de citar. O J. Júnior, o nosso J. Júnior. Se a enxugadora ganhasse por vez, ficava rica, né? Aqui pelo menos. Veja a diagonal da Mireia. A bola resvalou ainda na brasileira. E a vantagem retornou para a equipe cubana. Lília, esquerdo no saque. Em cima da Ana Flávia. Fernanda, na cinta com a Tina, de costas para o bloqueio. Bateu, explorando o bloco. Está rodando de novo a equipe brasileira. Fernanda Venturini no saque. Reveja o lance da ida. Aí a Fernanda inteira para você. Bem, Marco, partida interrompida. Acho que muito oportuno colocar agora o fato do Brasil ter conquistado uma medalha de prata nas competições de natação hoje, no primeiro dia aqui em Havana, primeiro dia das competições de natação. Gustavo Borges, cuja especialidade são os 50, os 100 metros nado livre, nadou excepcionalmente bem, tocou praticamente simultaneamente com o norte-americano Eric Dill, e o Gustavo Borges conquistou a medalha de prata. Há que se destacar que o recorde pan-americano, que pertencia ao campeão olímpico Bruce Reyes, e um recorde obtido em Caracas 83, uma marca de 1:49,89, essa marca acabou sendo quebrada tanto pelo norte-americano como pelo brasileiro. Empatou o Brasil no toque da Silvana, 4-4. Olha a Silvana de novo, ela voltou de graça. Ponto do Brasil, ponto do Brasil. 2 pontos seguidos da Silvana na entrada da rede brasileira. Brasil 5, Cuba 4, segundo set. Ortiz ainda tentou a recepção, não deu. Vantagem cubana. A Silvana, a nível de ponta, de atacante de ponta, ela só é menos eficaz que a Ana Moser no time brasileiro. É melhor que a Silene. Mas no fundo da quadra, no passe, nos fundamentos defensivos e no saque, a Silene leva muita vantagem. E há necessidade de você ter um bom passe
para que saia o ataque com perfeição. Por isso, às vezes só o jogo de rede não basta, mas a Silvana entrou muito bem no time. Aliás, vai chegar um dia que o voleibol não vai ter mais atacante de ponta, atacante de meio, passadora, levantadora, nada. Todo mundo vai ter que fazer tudo, né? Na verdade, já há uma universalidade nisso. O masculino, por exemplo, dá para notar. O Carlão sabe jogar como intermediário, sabe jogar como ponta. E começou jogando como meio, agora sendo readaptado na posição pelo Josenilton. Agora, a universalidade das posições vai da característica desse ou daquela jogadora. Quer dizer, há uma dificuldade de se conseguir tudo isso a nível de se colocar. E há que se destacar também o fato do árbitro estar complicando essa partida, viu? Que bola duvidosa, na dúvida, pró-Real, ou seja, pró-Cuba. Saiu um amarelinho aí pro banco brasileiro, né? Cuba empata o jogo, empata o set, tudo igual, 5-5. E o tempo solicitado pelo banco brasileiro. 5-5, segundo set. Tempo em Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. Esportivo Ramon Ponce, em Havana, a ilha do esporte. São 22 horas e 34 minutos no Brasil. 21h34 aqui em Cuba. É a cobertura total, ponto a ponto, jogo a jogo, competição a competição, medalha a medalha, da Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Segundo set em andamento, tudo igual, 5 Cuba, 5 Brasil. Ida na entrada, pegou seco, firme, retomando a vantagem para o Brasil. Silvana. Lélia. Pegou justo ali a Bel, explorando a ponta do dedo do bloqueio brasileiro. Ortiz no saque cubano. Vamos tomar essa bola, vamos tomar essa vantagem. Silvana. Ana Moser. Bateu em diagonal. Vem o Brasil com a Ana Moser. Tomamos a bola. Temos a vantagem. No serviço, Ana Flávia, pode o Brasil passar à frente pela primeira vez neste segundo set. Levando choque aí, Álvaro José. Não, é um choque em consequência do tríceps, Marco Antônio. Na verdade, não tem nada a ver com problema eletrônico. É mesmo aquele choque do cotovelo em apoiar na quina da mesa. Então, o tríceps, naquela junção, acaba apoiando o nervo e você realmente sente o choque. Traduzindo, você está com dor de cotovelo? Nunca, nunca. Vantagem cubana, 5-5, segundo set. Silvana. Fernanda, que giro bonito de segunda. Fernanda, valeu. Olha a dificuldade cubana. E o troco, né? Tina foi buscar. Ida passou. Carvajal, Ortiz. Bel. Deixando para a Mireia. Vibra a Mireia com a bola explodindo no bloqueio brasileiro. É o 6º ponto cubano. Na frente Cuba no segundo set. 6-5. Bandeirantes, o canal do esporte. Ford Versalhes, estilo e personalidade. É a Rede Bandeirantes nesta cobertura ao vivo dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Estamos entrando na semana final. Domingo, a cerimônia de encerramento. Que saque da Bel, deixou na rede. O Brasil pode empatar em 6 no segundo set. No serviço, Ida. Veja a Ida. Em cima da Bel. Ortiz. E aquela bola de meio da Magali Carvajal. Implacável, implacável. Vantagem cubana. Cuba venceu o primeiro set 16-14 em 40 minutos. O segundo set já vai rodando 22 minutos e 30. Ortiz. Luiz Diria disse que foi dentro, né? E foi, né? Como foi um passe, o bloqueio ficou parado, boquiaberto. E a bola mansamente
ultrapassou a rede e caiu na quadra brasileira. Caprichos do voleibol, né? Como este agora. Agora deu para perceber a ação do vento dentro desse ginásio. A bola muda totalmente a sua trajetória, parece uma bexiga. Veja. Realmente. Porque nas laterais do ginásio há uma estrutura vazada, né? E por ali passa o vento, que de vez em quando sopra também aqui, né? Vindo do Golfo do México aqui, do Mar do Caribe e tal, e tira a bola de posição. Que seja sempre assim. A hora que ela for cair a pino na recepção cubana, né? Como o vôlei não é normalmente um esporte disputado a céu aberto, quer dizer, esses fatores da influência eólica aí dos ventos realmente não são esperados. Tá certo. Claro que é uma brincadeira. A gente não quer que isso aconteça com Cuba nem com o Brasil, né? Silvana. O bloqueio da Ortiz, auxiliado pela Mercedes Calderón. 8º ponto cubano. Abre 3 pontos de vantagem a equipe de Cuba no segundo set. 8 para Cuba, 5 para o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Topper Dynatec, um impulso na sua carreira de atleta. Saque difícil da Fernanda, hein? Recepção difícil da Carvajal. Ortiz explorou o bloqueio da Silvana. Está perfeito o juiz argentino ali, Rodolfo Rezoagli. A vantagem retorna a Cuba com Mireia no serviço. 8 para Cuba, 5 para o Brasil, é o segundo set. É a cobertura total da Rede Bandeirantes ao vivo dos Jogos Pan-Americanos. 22h40 no Brasil, 21h40 aqui na Ilha do Esporte. Silvana. Ana Flávia tirou o ponto da ida, hein? E como ela foi para a posição errada, ainda tocou, ela caiu onde deveria estar a Ana Flávia, né? O time inteiro ficou olhando e a bola caiu mansamente na quadra brasileira. 9º ponto cubano, 9-5 neste segundo set. Ainda bem que a Mireia retribuiu. Vantagem para o Brasil. Cuba até agora da partida errou 7 saques, o Brasil errou 5 saques. E o Brasil perdeu a capacidade de marcação do ataque cubano. O Brasil não está bloqueando com aquela eficiência do set anterior. Aliás, no primeiro set, o ataque cubano estava muito mais bem marcado. A seleção brasileira tendo essa dificuldade, também tendo alguma dificuldade com o passe e com a variação de bolas. Tá aí, ó, mais um erro do Brasil numa tentativa numa bola rápida, uma bola até relativamente normal. Dá para acompanhar aí no replay como o bloqueio já foi direto na Ana Flávia e tempo do Brasil. E o tempo do Brasil. Cuba, 10-5, segundo set. Tempo em Cuba. Bandeirantes, o canal do esporte. 91. Segundo set, Cuba 10, Brasil 5. Já temos 27 minutos de bola em jogo neste segundo set. Ana Flávia com Fernanda, ida. Na entrada da rede, bateu seca, diagonal. Vantagem para o Brasil. 10 para Cuba, 5 para o Brasil. 5 pontos a vantagem cubana. Saque brasileiro após o enxugamento da quadra, né? Primeiro set, 16, Cuba 14, Brasil em 40 minutos. Estamos rodando o segundo set aqui em Havana. 11 para Cuba, 5 para o Brasil. 28 minutos de bola em jogo. Nossa senhora. Na recepção difícil. Não foi uma recepção, né? Foi uma levantada para Carvajal no meio da rede cubana. 12 para Cuba, 5 para o Brasil. Outro saque difícil. Ana Moser pegou bem, hein? Jogou na mão da Fernanda. Tentou a preparada para Ana Flávia. Ficou no bloqueio cubano da Magali Carvajal. 13 Cuba, 5 Brasil no segundo set. Engraçado que o set se arrastou num toma lá da cá até o 6-5.
E a partir do 6º ponto cubano, se desequilibrou, se desestabilizou a equipe brasileira. E Cuba disparou, né? 13-5. Fernanda, ida. Mais uma vez a bola de ponta da ida funciona. O Brasil retoma a posse de bola. Está rodando o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Aproveite a quinzena de utilidades domésticas Mapping. É só até sábado. Você está acompanhando pela Rede Bandeirantes todo o desenrolar dos Jogos Pan-Americanos 91. Boletins, reportagens, informações, transmissões ao vivo aqui de Cuba. Cresceu muito na metade do segundo set. A equipe cubana se valendo dos equívocos brasileiros. 13-5 para Cuba. Ortiz, duas brasileiras numa bola, né? Ela estava na mão da Ana Flávia e a Silene se chocou com ela. Você viu pelas imagens as duas, inclusive, discutindo. Ortiz. E lá de novo, Silene. Fernanda, Ana Moser. Em cima do bloqueio da Magali Carvajal. Vantagem para a equipe brasileira. 14 para Cuba, 5 para o Brasil. Ana Flávia. Bom saque. Ortiz. E Abel batendo de esquerda na paralela, recuperando a vantagem cubana. Tem a bola do set a equipe de Cuba. 14 para Cuba, 5 para o Brasil neste segundo set. A canhotinha Abel. Ana Flávia. Fernanda. Ana Moser. Dentro lá no fundo. Respira o Brasil, sobrevive o Brasil. Vantagem para o Brasil. 14 Cuba, 5 Brasil. Ida no saque. Bom saque em cima da Lília. Ortiz com a Lília. A bola trabalhada na saída da rede. Em cima do bloqueio brasileiro, rodando a equipe cubana. Mais uma vez, tem a bola do segundo set na mão. A sacadora cubana, agora a Magali Carvajal. Vai lá no fundo, hein? Vai colocar. Ana Flávia com dificuldades. Fernanda, Ana Moser com dificuldades. Foi dentro no golpe de vista da Silene. Fecha Cuba o segundo set. 15 para Cuba, 5 para o Brasil. No jogo, Cuba 2-0. Agora em exatos 31 minutos de bola em jogo. Voltamos já para o terceiro ao vivo. Bandeirantes, o canal do esporte. É a cobertura ao vivo da Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Álvaro José, com a contagem de 15-5, espelha bem a supremacia cubana no segundo set, Álvaro. É o que Cuba jogou de fato. As cubanas são de fato extremamente fortes, contam com Mireia Luiz muito inspirada. Bolas dificílimas que o vento até no levantamento tinha alterado a trajetória. Ela foi lá, consertou a bola. E a forma como Cuba jogou, com potência no ataque, bolas altas, saindo com facilidade do bloqueio brasileiro, deu realmente a noção da sua reação brutal, avassaladora no primeiro set. Não foi à toa que Cuba conseguiu a reação, saindo de um placar adverso de 11-4. No segundo set, Cuba começou com toda a força e se impôs com tranquilidade, 15-5. O Brasil cometeu 5 pontos de erro, mas Cuba mostrou um bloqueio muito forte e um ataque extremamente violento. Está começando o terceiro set. O Brasil saiu e Cuba já está rodando. Está indo o serviço ao Ortiz. O patrocínio que o Banco do Brasil vem dando às seleções masculina e feminina de vôlei não é só na categoria adulto, mas também no juvenil e infanto-juvenil. E é um patrocínio de máxima importância, né? Isto porque as seleções se preocupam apenas em treinar e jogar. Não precisam se preocupar com transporte, custos de viagem, estadia, alimentação, uniformes, locais de treinos e etc, né?
apenas treinando, podem se aprimorar tecnicamente e se posicionar entre as melhores equipes do mundo. Esse crédito que o Banco do Brasil vem dando ao esporte nacional é algo a ser seguido por outras empresas que ainda não se engajaram no espírito esportivo. 0-0, começando o terceiro set para você aqui em Cuba. No jogo Cuba 2-0. Vem a Silvana no meio da rede, hein? Tirou o bloqueio duplo, cortando a bola, batendo uma diagonal seca e rodando com a equipe brasileira. Bandeirantes, o canal do esporte. Turbogás Cofap, o amortecedor que não faz cachorrada com você. Para Cuba, 16-14, primeiro set em 40 minutos, 15-5 para Cuba em 31 minutos no segundo. Belo, a bola alta, Carvajal e o toque na rede da Ida. A Ida está conversando alguma coisa com o banco. Agora é um lance e uma enxugada. Um lance e uma enxugada, né? Em bola e jogo, já tivemos 40 no primeiro, 31 no segundo, 71 minutos. Já temos praticamente 3 no terceiro. 74 minutos de jogo. Brasil e Cuba. Cuba 2-0. Cobertura da Rede Bandeirantes ao vivo para todo o Brasil. Ida na ponta explorando o bloqueio. Rodando o Brasil. Silvana para o serviço. Bom saque. Ortiz teve que vir buscar. Mireia, bem bloqueada pela ação da Ida. Só passou a Lília. Foi buscar a Ana Flávia. Fernanda com a Ana Moser. Que sorte deu a cubana, hein? Ela fez o bloqueio, ela voltou em cima da cabeça da Tina. E com isso, bola cubana. Aí o saque da Lília. Fernanda, com a bola de segurança com a Ana Moser. Pegando bem ali, Abel. E a Ida no meio da rede, no serviço difícil da Ortiz. O saque da Ana Flávia. Bandeirantes, o canal do esporte. E a cobertura total e ao vivo da Rede Bandeirantes aos Jogos Pan-Americanos de Cuba 91. Voleibol feminino, Cuba 2, Brasil 0. Olha o serviço da Ana Flávia. Não deu para Ortiz. Primeiro ponto do terceiro set, ponto do Brasil, no saque da Ana Flávia. Brasil 1-0. Daí o serviço da Ana Flávia para você. Em cima da Carvajal. Lília, Mireia. Ana Flávia foi buscar na manchete lá embaixo, que beleza. Silvana complementou, Tina passou. Contra-ataque cubano. Olha Ana Flávia de novo, defendendo tudo. Ana Moser. Brasil explorando o bloqueio. Vem Ana Moser. Segundo ponto brasileiro neste terceiro set. Depois de duas defesas importantíssimas pelo grau de dificuldade da Ana Flávia, hein? Ela está no serviço de novo. Lília, Mireia, olha o bloqueio brasileiro funcionando com a Ida e a Fernanda, contra-ataque cubano, olha o bloqueio brasileiro em cima da Ortiz, mas agora a bola saiu no bloco duplo da Ida e da Ana Moser, vantagem para a equipe cubana. Bandeirantes, o canal do esporte. Muito forçado da cubana. A vantagem
Vantagem retornando para o Brasil, que tem 2-0 no comecinho deste terceiro set. No jogo, Cuba 2-0. 16-14 e 15-5. Lília. E no meio a Mercedes Calderón, implacável. Ela bateu, cravou e foi para o serviço. Bola difícil na Flávia mais uma vez. Ida. Foi buscar a Lília. Ortiz. Carvajal. Explora o bloqueio da Tina. Primeiro ponto cubano no terceiro set. Brasil 2-1. Bandeirantes, o canal do esporte. Para o Brasil. Estamos no terceiro set no jogo, 2-0. Saque muito forçado pela Mercedes Calderón. A vantagem volta para a equipe brasileira. A gente sente que as meninas brasileiras estão muito preocupadas, né? Esse bloqueio da Tina valeu. Terceiro ponto do Brasil. Ana Moser continua no serviço. Ana Moser. Ace do Brasil, ace do Brasil. Um saque em paralelo da Ana Moser. Lá no fundo, grande serviço da Ana Moser. Quarto ponto do Brasil no terceiro set. 4-1. E o Brasil se tranquilizou e está conseguindo fazer os pontos. Aí o quinto ponto do Brasil. O nervosismo toma conta da equipe cubana. As jogadoras olham para o banco esperando o pedido de tempo do técnico Eugênio Jorge, que veio agora. Tempo cubano. Brasil 5-1, terceiro set. Tempo em Cuba. Bandeirantes. 22 horas e 59 no Brasil. 21 e 59 em Cuba. 5 para o Brasil, 1 para Cuba. Estamos no terceiro set aqui em Havana. No jogo 2-0. Vantagem cubana. Ana Flávia. Tina marcada. Ana Moser recomeçando. Um ataque de trás da Tina. Só passou Ida. Olha a preparação cubana. De vez em quando entra cada coisa incrível no retorno aqui. Chamada de rádio táxi, correio elegante, está tudo aqui. Agora há pouco tinha uma moça desesperada chamando o Ricardo, né? Não sei qual Ricardo. Agora uma chamada de rádio táxi aqui. Ainda bem que é só no retorno, né? 5 para o Brasil, 1 para Cuba. Terceiro set, no jogo Cuba 2-0. 16-14, 15-5. Esta é uma transmissão da Rede Bandeirantes ao vivo para todo o Brasil. Jogos Pan-Americanos de Cuba. À esquerda da Bel, em cima da Ana Moser. Está rodando a equipe cubana. Bel. Regla Bel no saque. Ana Moser. Fernanda, Ana Flávia, marcada, marcadíssima. Chegou a Magali Carvajal, acompanhou a subida da Ana Flávia na entrada da rede brasileira, fez o bloque, ponto cubano. 5 para o Brasil, 2 para Cuba. Terceiro set. Bandeirantes, o canal do esporte. Estamos aqui. Guaraná, Antártica, este é o sabor. 5 para o Brasil, 4 para Cuba. Vantagem cubana. Regla Bel, repetindo o serviço. Ana Moser, Fernanda Coutina, uma medalhaça
Pisa em cima da regra Bel. Na entrada da rede, Tina. Reveja o lance. Se não ganhar de ouro, a regra Bel já tem a da Tina, né? 5-4. Brasil à frente do terceiro set. 2-0. Cuba à frente no jogo. Medalhões à parte, Marco. De certo, a seleção de Cuba, que estava perdendo esse terceiro set por 5-1, chegou à reação com rapidez, fez aí 3 pontos em sequência, 5-4 agora para a seleção brasileira, que vai ter que tomar extremo cuidado a fim de não cometer erros. É o momento tenso do jogo, quando a seleção dona da casa cresce e, sobretudo, está tentando os pontos com moral. A bola de meio da Magali Carvalhal. Vantagem cubana, 5-4, Brasil, terceiro set. Que saque difícil da Magali Carvalhal. Venenosíssimo. Bem que a Silvana tentou no chão, né? Mas não deu. Muito efeito. Ponto cubano. Tudo igual. 5-5 no terceiro set. Agora sim. Eu estava marcando aqui, realmente está 5-5. Vai tomar posição para o serviço Magali Carvalhal. Interessante, hein? Essa paralela do Brasil foi em cima do árbitro espanhol de cadeira. Ele olhou para o fiscal de linha para confirmação do ponto, hein? A bola foi dentro. Vantagem do Brasil. Silvana, que recepção de graça. Fernanda, Ana Flávia, Ana Moser. Deu defesa da regra. Mireia foi buscar a Ana Moser. Que beleza, veio fino na fita. Mireia, um momento eletrizante deste terceiro set. Mireia bate a diagonal. A bola cubana, 5-5 é o placar aqui em Havana. É a Rede Bandeirantes mostrando ao vivo para você os Jogos Pan-Americanos. 23h03 no Brasil, 22h03 em Cuba, a ilha do esporte. Estamos no terceiro set, voleibol feminino, série eliminatória. 2 para Cuba, 0 para o Brasil. Primeiro set, 16-14 em 40 minutos. Segundo set, 15-5 em 31 minutos. Terceiro set, 5 para o Brasil, meia dúzia para Cuba em 15 minutos de bola em jogo. Lélia sacando, Fernanda, Ana Flávia. Já é a segunda vez que o árbitro de cadeira espanhol, com a bola toda dele, veja, em cima da cadeira do juiz, olha para o fiscal para conferir. Tempo pedido pelo Banco Brasileiro Esportivo Ramon Afonso. Brasil e Cuba, voleibol feminino, Jogos Pan-Americanos. É a Bandeirantes ao vivo para você. Queimou o saque. A canhota regla Bel. A vantagem volta para o Brasil, 7 para Cuba, 5 para o Brasil. Vantagem volta para o Brasil. Ana Flávia. Saque difícil, hein? Foi buscar no chão a Carvalhal. Mireia. Que paralela magistral da Mireia. Em cima da tentativa da manchete da Silvana. Não deu. Ana Flávia, Fernanda, Ana Moser. Foi buscar Cuba, Carvalhal. Ficou na rede. O passe foi muito baixo da Mireia, né? Ela ficou desequilibrada, tanto é que a Mireia foi se desculpar, inclusive com a Magali Carvalhal. Vantagem para o Brasil. Ida no serviço. Tático colocado. Norca, essa número 12 que entrou agora. Preparou para a regra Bel uma canhotaça. Bola cubana. Ida.
Argentina aí sentindo bastante em função do impacto e realmente acabou sentindo a dor em função do lance. O Dr. Heraldo ali em cima também está atendendo a jogadora e realmente é uma situação ruim para o Brasil, porque a Tina sentiu mesmo o impacto e o calor aqui está muito forte. Acabou sendo substituído, inclusive. Pela Kelly. 7-5 Cuba. Está rodando o Brasil, vantagem para o Brasil. Ana Moser vai para o saque. Ana Beatriz Moser. Forçou muito. Bandeirantes, o canal do esporte. Banco do Brasil, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Vôlei, a maior rede de agências à sua disposição. Ana Moser pegou duas difíceis. Silvana recomeça na Flávia, só passou. Ortiz entrou batendo na entrada da rede de direita. A Lília, a recepção brasileira não conseguiu, né? A bola saiu. Ponto cubano, ponto cubano. 8-5 no terceiro set. A recepção está tão difícil que não é que a Fernanda Venturini tenha usado e abusado do fundamento de segunda bola, né? O toque de segunda bola. Ela tem feito isso por extrema necessidade, né? Para passar a bola para a quadra cubana. O passe está muito ruim mesmo do Brasil. O Brasil não consegue jogar com velocidade e o passe cubano melhorou bastante. E o Brasil parou de forçar o saque está mais colocado, é um saque relativamente mais fraco, enquanto que Cuba sempre força o saque. 8-5, vantagem cubana. Regla Bell. Ana Moser foi buscar, Fernanda levantou de manchete. E a Silvana consegue descolar ali uma entrada na rede quase em cima da antena, mas surpreendeu o fundo da quadra cubana sem marcação. Roda o Brasil, Kerli no serviço. Uma grande plateia, ocupando 5.000 lugares do polivalente Ramon Fonse aqui em Havana. Ortiz. Carvajal bateu curto, foi buscar a Fernanda. Chegou com tudo Ana Moser, vibrou demais Ana Moser. Inclusive ela conferiu se não tinha atacado de trás dentro, né? Não. Felizmente estava atrás ainda. E o ponto do Brasil. 8 para Cuba, meia dúzia para o Brasil. Estamos no terceiro set. No jogo Cuba 2-0. 16-14 no primeiro, 15-5 no segundo. Já vamos rodando 21 minutos de terceiro set. Ortiz, Mireia. Jogou um boliche, né? Chegou na 4, na 2 e na 12 do Brasil e no chão. Bola cubana. Carvajal. Kerli pegou o ataque de fundo da Silvana e fica se lamentando, foi muito forte o ataque. A bola saiu lá no fundo, é o 9º ponto cubano neste terceiro set. 9-6. Magali Carvajal mandou para a rede de novo, rodando o Brasil. Agora sim, Bandeirantes, o canal do esporte. Ford Versalhes, estilo e personalidade. Mais uma cravadinha cubana. (22 minutos e 30 de terceiro set). 22 horas e 12 minutos em Cuba. 23 horas e 12 aí no Brasil. É a Bandeirantes ao vivo na cobertura total dos Jogos Pan-Americanos. Vôlei feminino, Brasil e Cuba. O toque de meio, a bola de tempo da Mercedes Calderon. Explorou a recepção brasileira. Está rodando Cuba. Mireia no saque. Bom saque, hein? Difícil para a ida. Veja como saiu o passe. Aí ficou marcado o ataque, né?
Mas vai dar contra-ataque. Ana Moser explorou ali a Mercedes Caldeirão, até que o bloco cubano chegou justo, hein? É que o ataque foi muito forte e a bola saiu. Vantagem do Brasil no serviço ida. 9 Cuba, 6 Brasil no terceiro set. Ida. Em cima da Mireia. Lília. Só passou o Ortiz. Foi buscar o Brasil. Ana Moser. Muito forte a diagonal. A bola sai lá no fundo. Reveja por esse ângulo. Vantagem cubana. Você acompanha toda a cobertura da Rede Bandeirantes diariamente aqui de Cuba. São 2 boletins diários, muita informação, reportagens, matérias exclusivas e transmissões ao vivo. Primeiro set, 16 Cuba, 14 Brasil, 40 minutos de bola em jogo. Segundo set, Cuba 15, Brasil 5, 31 minutos de bola em jogo. Nesse terceiro set, 9 Cuba, meia dúzia Brasil. Já temos 24 minutos de rodagem. Vantagem para o Brasil. Saque cubano na fita. No serviço, Ana Moser. Lília. A canhotinha da Bel. Explorando o bloco do Brasil. Está rodando de novo Cuba. E Ana Maria Volpone dá um descanso para Ana Moser. Ortiz. Volpone. O ataque de trás da ida. Dentro. E agora não queimou nada. Foi legal. Ida. Lá do fundo. Um ataque de trás do Brasil. Aliás, um fundamento que o Watson treinou muito. Mas que o Brasil tem se valido pouco até aqui, não é, Álvaro José? Das equipes que mais atuaram com esse fundamento, inclusive das equipes que foram extintas posteriormente, a Colgate com o Zé Roberto, ela treinava bastante. Aliás, atacava várias vezes do fundo. Foi talvez a equipe brasileira que mais tem usado esse fundamento do ataque do fundo para equipes femininas, já que no mundo ele é pouco usado. E a seleção brasileira tem uma opção de ataque do fundo, não tanto da posição do saque atrás, mas sobretudo da posição do meio. E esse ataque com a ida foi bom. Como há uma opção de ataque também da Ana Moser do fundo, que de fato funciona. De qualquer maneira, a seleção brasileira tem essa opção de ataque. Agora, poderia ter utilizado mais diante de um adversário tão forte como a seleção de Cuba. O que Cuba está dando um refresco é no serviço, é no saque. O que as cubanas têm errado de saque nesta partida, uma festa. 9-6 para Cuba, terceiro set. Ortiz e a deslocadinha cerebral da Magali Carvajal. Vantagem cubana. Está voltando a quadra Norca Latample. Está descansando Magali Carvajal. Com este sobrenome, a Norca fica sendo Norca mesmo daqui para frente, né? Cuba errou até agora 14 saques, o que dá uma ideia de como Cuba está forçando o saque. Aí o 15º. Quinto saque. 15º saque. Tá certo, Álvaro José. 15º saque. Tá voltando a Ana Moser. Retorna ao banco Ana Maria Volpone. Vantagem brasileira. Silvana. Ortiz. Mireia. Diagonal dentro, lá no fundo, Mireia. Lilian. É a mais baixa jogadora cubana. E agora há pouco bateu uma bola de meio, no meio do bloqueio brasileiro, cravando. Tá rodando de novo o Brasil. Ana Flávia vai pro saque. Bola do Brasil. 9-6, terceiro set aqui em Havana. 27 minutos de bola em jogo. O primeiro set foi o mais longo, durou 40 minutos. Segundo set, 31. Este terceiro já chegando aos 28 agora. Lília, Mireia.
se tanto perdeu um ataque de ponta em diagonal a Mireia durante toda esta partida. E olha que ela às vezes bate um pouco atrás, como agora, né? Bem longe da rede, mas tem uma visão de quadra para colocação de bola impressionante. 9-6, ida, rodou o Brasil. E Tina está voltando, está saindo Kerley. Já está recuperada a Tina, felizmente. E volta aplaudida pelo público, né? Não só pela galera brasileira, pela torcida aqui do Polivalente Ramon Fonte. Lilian. Chegou batendo Mercedes. Tina. Ana Moser na diagonal. Vai dar contra-ataque cubano. Outra vez Silvana. Ida vem buscar. Tem que passar Silvana. Vai dar contra-ataque cubano. Veja a armação da Lilian. A paralela da Ortiz para fora. Incrível. Nem ela acreditou. Veja como ela leva a mão à cabeça quando percebe a falha. É sem bloqueio, sem nada. Era só encostar a mão na bola, dar um totoque e a bola cairia fatalmente. E é o 7º ponto brasileiro. 9-7 para Cuba. 2 pontos a vantagem cubana no terceiro set. Ortiz agora explorando o bloco da Ana Moser, enquanto que a Carvajal vai retornar à quadra saindo Norca. Tem a Norca inteira para você. Vantagem cubana. Estamos no terceiro set, 9-7 para Cuba, voleibol feminino. Fase de classificação dos Jogos Pan-Americanos. Ana Moser marcada, hein? Quando a bola é levantada lentamente como essa e longe da rede, a marcação fica implacável do bloqueio cubano, né? 10º ponto de Cuba no terceiro set. 10 Cuba, 7 Brasil. Ana Moser. Quando não, a Ana tenta vencer por cima, por cobertura, não cravando a bola, mas dando um leve balão e põe para fora. E o tempo solicitado. Mas o equilíbrio não está acontecendo mais, porque Mireia desequilibra. Tem sido uma tônica do Brasil nesta partida, né? Muito equilíbrio, tanto é que os sets são longos. Esse terceiro já ultrapassou os 30 minutos. O segundo foi de 31, o primeiro de 40 minutos. Mas de repente, a equipe brasileira permite que a adversária desgarre no marcador, né? O segundo foi 15-5. Agora já estamos no terceiro, 11-7. No primeiro o Brasil vinha goleando e de repente permitiu a recuperação e a ultrapassagem cubana. Parece que dá um branco e uma parada geral, né? É do jogo. Vantagem brasileira, Ana Moser no serviço. Um saque paralelo, quase. Tirou tinta da linha, mas saiu. Vantagem cubana. Ortiz no saque. Ana Moser, Fernanda, Tina. Deu defesa incrível, mas no bloqueio Silvana. Para, Reglabel, sai vibrando Silvana no bloco e rota o Brasil. Um grande jogo, hein? Um grande espetáculo para você que acompanha a cobertura da Rede Bandeirantes ao vivo dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Terceiro set, 11-7 Cuba. Lilian, a esquerdinha da Bel e o toque na rede da Tina. Acusado ali pelo árbitro de baixo, o argentino Rodolfo Rezoagli. E a vantagem volta a Cuba, Reglabel no saque. Tina, Fernanda, Silvana. Um toque sutil ali no meio da defesa cubana. Bola na quadra, vantagem brasileira. Veja a Tina. Não é replay, não. É que toda hora a quadra tem que ser enxugada realmente. Terceiro set, já ultrapassando a marca dos 33 minutos.
Já é o segundo mais longo do jogo. Primeiro 40, o segundo 31 minutos. Estamos chegando a 23 horas e 23 minutos no Brasil, 22 e 23 aqui em Cuba. Bela defesa da China, mas agora não deu para a marcação de meio da Ana Flávia em cima da Mercedes Calderón. E a Ana Flávia ficou se lamentando porque ela conseguiu amortecer um pouco a potência da cortada cubana, mas não tinha cobertura, né? 12 para Cuba, 7 para o Brasil. Terceiro set aqui em Havana. É a cobertura total da Rede Bandeirantes ao vivo para todo o Brasil dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Tina na manchete. Passe difícil para Silvana. E passe difícil. Preparação, levantamento difícil. Levantamento difícil. Definição marcada. Daí ainda ficando no bloco cubano. 13 para Cuba, 7 para o Brasil. Terceiro set em Havana. E Adriana na quadra para tentar melhorar o passe brasileiro, mas a superioridade cubana é indiscutível mesmo. As cubanas estão forçando o saque, o Brasil tem muita dificuldade aí. 14-7, match point. Cortada longa da ida, a bola saiu no fundo. É a bola do jogo para Cuba. Carvajal, Tina, Fernanda, o ataque de trás da Ana Moser. Dentro, 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 dentro. Tá rodando o Brasil. 14 Cuba, 7 para o Brasil. Terceiro set aqui em Havana. Saque brasileiro. Mireia bateu em diagonal para fora. Ponto do Brasil, ponto do Brasil. 14 Cuba, 8 Brasil. Neste terceiro set, a Adriana repete o saque. Lá no fundo, Ortiz. Uma bola de tempo implacável para Mercedes Calderón. Na paralela, rodando com a equipe de Cuba. É a bola do jogo nas mãos de Lilia Izquierdo. Olha o saque, mais um para fora da equipe de Cuba. Cuba usou e abusou do direito de errar saque hoje, hein? Coisa de louco. Bom para o Brasil. Tá rodando o Brasil. Ana Flávia no saque. 14 Cuba, 8 Brasil. Lilia. Mireia cravando justo na entrada da rede. Roda Cuba, 14 Cuba, 8 Brasil. Bola do jogo nas mãos da número 8, Regla Bel, que tem o saque. Adriana, Fernanda, Ana Moser explora ali o bloco da Ortiz. Ainda respira o Brasil, ainda respira o Brasil. Tá rodando o Brasil no serviço. Ida. Veja a Ida. Carvajal, Lilia, à esquerda da Mireia marcada. Ana Moser só passou. Recomeça a Cuba. Ortiz, com a bola de segunda, foi buscando na Flávia, preparou Tina, cortou a Ana Moser, deu contra-ataque muito no fundo, à esquerda da Regla Bel. Ponto do Brasil, ponto do Brasil. 14 para Cuba, 9 para o Brasil no terceiro set. É a Bandeirantes ao vivo nos Jogos Pan-Americanos. No jogo 2-0 para Cuba, 16-14, 15-5. Já temos 37 minutos de bola em jogo neste terceiro set. O primeiro durou 40, o segundo 31. Ida no saque brasileiro. Saque na paralela em cima da Carvajal. Lilia. Ortiz explorou o bloco da jogadora Tina. A bola espirrou com a Fernanda. E a Ana Moser ficou lamentando porque a quadra estava molhada. E a Fernanda, ao tentar a complementação da defesa, patinou, escorregou, não chegou na bola. Vantagem cubana, vantagem cubana. Foi aí que a Fernanda patinou, escorregou e que rodou a equipe cubana. Voltando a ter a bola do jogo no serviço da Calderón.
Mercedes Calderon, Ana Flávia, Fernanda, Ana Moser, explorou o bloqueio. O bloqueio da Magali Carvajal. Tá rodando o Brasil, 14 Cuba, 9 Brasil, terceiro set. Ana Moser. Muito forçado. Vantagem cubana. Ortiz no saque. Foi fora também. Mais um saque errado cubano. Agora da Ortiz. 23º saque errado de Cuba na partida. 23 saques para fora de Cuba ou na rede, né? Coisa de louco. Em compensação, o que o ataque de Cuba está acertando é brincadeira, hein? Rodou mais uma na diagonal a Magali Carvajal. No saque, Reglabel. 14 Cuba, 9 Brasil, terceiro set. No jogo Cuba 2-0. Tina, Fernanda, o ataque de trás da Ana Moser, tocando em Magali Carvajal, está rodando de novo a equipe do Brasil. 14 Cuba, 9 Brasil, terceiro set em Havana. Já temos 40 minutos de bola em jogo também no terceiro set. Saiu. O giro da Mireia, bola para fora. 10º ponto brasileiro, 10º ponto do Brasil. 14 Cuba, 10 Brasil. Se reencontrou na partida, entrou de novo no jogo a equipe brasileira, hein? O que é o voleibol? A 10, 4 pontos a vantagem caribenha. Tina, o saque colocado, Ortiz, bola de meio para Magali Carvajal. Marcos, no mel. Até agora Cuba perdeu incontáveis chances de fechar o jogo. Para que todos tenham uma ideia, o placar era de 14-7 para Cuba e está 14-10 agora. Tá aí mais um serviço cubano com a Magali Carvajal. 14 Cuba, 10 Brasil. A vantagem é de Cuba. Já temos 41 minutos e 30 de terceiro set. É o set mais longo desta partida. 14-10 para Cuba. No jogo 2-0 para Cuba. Magali Carvajal. Pode ser a bola do jogo. Ana Moser foi buscar. Fernanda com a ida aqui. Paralelaça da ida. Espetacular ida. Roda o Brasil. Adriana no serviço. Beleza. Grande espetáculo para você, né? Faltou cobertura ali desse toque sutil da Mercedes Calderon. A Adriana ficou se lamentando porque ela ficou parada, né? Não se adiantou para cobrir o bloqueio. Vantagem de Cuba. Lília em cima da Adriana. Na rede, Fernanda. Ana Moser, quarto toque brasileiro. 15 Cuba, 10 Brasil. No jogo, Cuba 3-0. Na duração de 42 minutos de bola em jogo da nossa marcação. Portanto, 3 para Cuba, 0 para o Brasil. Primeiro set, 16-14 em 40 minutos. Segundo set, 15-5 em 31 minutos. Terceiro set, 15-10 em 42 minutos. 3 para Cuba, 0 para o Brasil. Um grande jogo de voleibol feminino, fase eliminatória, Jogos Pan-Americanos, que a banda